Nós encontramos muita coisa preciosa na Bíblia, mas a carta aos Hebreus é uma carta diferenciada em muitos aspectos. Ela é uma espécie de um quinto evangelho, só que não é o evangelho da vida terrena, é o evangelho da vida celestial de Cristo. Então, por isso, quando você abre a carta aos Hebreus, você está entrando no Santíssimo de uma revelação. Hebreus é muito parecido em alguns aspectos com o evangelho de João, que fala do Cristo celestial, o Filho eterno de Deus igual ao Pai, mas só que aqui mostra o aspecto dele após a ascensão. Hebreus não trata da caminhada de Jesus na terra, trata do ministério dele no céu. Então no capítulo 10 nós temos muitas coisas ligadas a isto que estamos falando, mas vamos destacar hoje um tema. O nosso tema é: por que não podemos abandonar a Cristo? Vamos ler dos versos 26 ao 31, acompanhe na sua Bíblia. Hebreus 10, 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Até aqui oremos mais uma vez. Querido Pai, em nome de Jesus, rogamos a presença santa do Espírito da graça, o Espírito de virtude, de sabedoria, de revelação e de poder, que ele possa estar, este Espírito que vem iluminando a igreja no decorrer dos séculos, possa estar aqui conosco nesta noite, ministrando, falando muito mais além do que nossas meras palavras, mas mostrando a luz e a revelação da tua salvação, do teu plano perfeito, abençoando todos que vieram, tocando nossos corações, transformando nossas vidas para a glória do Senhor. Amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Nós não sabemos o nome do escritor da epístola aos Hebreus, ninguém sabe. É uma epístola que não traz nome do escritor, do autor. Porém, basta lermos esta epístola para sabermos, entendermos que ela foi escrita por um mestre, um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, muito especialmente daquilo que diz respeito ao Velho Testamento, porém com a sabedoria do Espírito aplicada de forma perfeita ao próprio Senhor Jesus Cristo, que é o cumprimento de todas as profecias, tipos e sombras do Velho Testamento. Qual é o tema central dessa epístola? Cristo é superior a Abraão, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a todas as formas de revelação que o mundo até então havia recebido. Ele é a revelação final de Deus para a humanidade. O argumento da epístola do escritor é que o plano da salvação vai além das promessas da antiga aliança, com seus tipos e sombras e suas provisões temporárias e incompletas de acesso a Deus. Tudo que há no Velho Testamento era provisório. Tudo que foi revelado no Velho Testamento era incompleto, não era pleno, só se cumpriria a plenitude no Senhor Jesus. Capítulo por capítulo vai sendo demonstrado que a revelação de Cristo é imensamente superior à revelação que houve no Velho Testamento. Você pode dizer: mas pastor, no Velho Testamento Deus manifestou a glória dele no Monte Sinai, Deus alimentou o povo por 40 anos no deserto, fez a água brotar da rocha e muitos outros milagres. Sim,
Porém, todos os milagres do Velho Testamento, comparados à revelação de Cristo, são bem pequenos e inferiores. No capítulo 10, que nós lemos hoje, o escritor passa uma aplicação séria e profunda de sua verdade na vida dos seus leitores, daqueles a quem ele dirige a palavra, e hoje, é claro, está dirigindo a nós. Para ele, não deve haver nenhum retrocesso na vida cristã. Ao contrário, os crentes devem permanecer firmes na fé, a fim de herdarem as promessas de Deus. Dentro dessa epístola existem duas passagens de severas advertências quanto ao perigo de se afastar de Cristo. A primeira advertência está em Hebreus capítulo 6, versos de 4 a 8, e a segunda está no capítulo 10, onde lemos versos 26 a 31. Com base então nestes textos, nós vamos procurar a resposta para a pergunta: por que não podemos abandonar a Cristo? A primeira resposta a essa pergunta, que está logo aí no texto que acabamos de ler, é porque nós já temos recebido um conhecimento suficiente da verdade. Não podemos abandonar a Cristo porque nós não somos leigos, nós não somos ignorantes, nós não estamos mais no grupo das pessoas que são cegas, que não conseguem visualizar e entender o agir de Deus neste mundo. Nós já não pertencemos mais a este grupo, fomos dele, vivemos, caminhamos nele um tempo, mas Deus já nos trouxe o conhecimento pleno da verdade. Nos capítulos 7 até a metade do capítulo 10, o escritor da epístola enfatiza o trabalho mediador de Cristo, hoje como nosso sumo sacerdote. É revelado nesses capítulos de 7 a 10 que Jesus pode salvar perfeitamente. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Gloriosa revelação: Jesus pode salvar você. Jesus pode perdoar os seus pecados. Jesus pode mudar a sua vida. Segundo, ele pode te ensinar perfeitamente o caminho da verdade. Quando me converti, eu me deparei, é claro, você conhece a Cristo, a palavra, você quer Jesus, mas depois você dá uma parada assim e fala: Senhor, no meio de tanta igreja, tantos pregadores, tanta ideologia, aonde está a verdade? Aonde eu posso pautar a minha vida seguramente naquilo que está dentro da tua vontade? E dentro do coração daquele que se converte a Deus há uma certeza: só há uma verdade, só há um caminho, só existe um céu, só existe uma vida eterna. Então, naquele tempo em que minha mente girava em torno dessas perguntas, eu disse: Deus, eu vou me agarrar com o Senhor. Se existe somente uma verdade, eu sei que se eu estiver apegado a Ti, o Senhor me mostrará esta verdade. Se eu estiver apegado ao Senhor, o Senhor me guiará por este caminho, o caminho da verdade. Então o Senhor pode ensinar perfeitamente, e é isso que Ele começou a fazer na minha vida, na sua, e vai fazer na vida daqueles que se apegarem a Deus. Ele vai guiar na verdade, e vai guiar de forma perfeita. O escritor diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus 8, 10 e 11. Está se cumprindo isso na sua vida? Você percebe, você entende, você pode dar esse testemunho de que desde o dia em que você aceitou Jesus e escolheu seguir o caminho de Jesus, de uma forma misteriosa e profunda, Deus está escrevendo a sua palavra no seu entendimento, no seu coração. Há uma certeza plena em sua vida que Ele está te guiando de forma sutil, silenciosa e profunda, e que não há perigo, não há dúvida nenhuma do caminho que você está seguindo. Creio eu que todos poderão dizer:
que isso é verdade na sua vida. Porque quem disse que faria isso não sou eu. Quem disse que faria isso é o Senhor. Ele disse: eu escreverei a minha lei no seu entendimento e no seu coração as escreverei. O Senhor não está escrevendo mais a lei dele em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração. Glória a Deus. E terceiro, o escritor mostra que Jesus pode purificar perfeitamente. Ou seja, ele não vai salvar ninguém pela metade, ele vai purificar-nos de toda transgressão. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Por estas razões, então, somos incentivados a nos aproximarmos do trono de Deus para achar graça, para achar misericórdia e ajuda nos momentos de dificuldade. A apostasia que o escritor aos Hebreus trata aqui, porque ele está advertindo exatamente nesse ponto aqui, pessoas que abandonam a fé. Esta apostasia não tem uma razão lógica para ela, porque se você pecar, o Senhor pode te perdoar. O sangue de Jesus pode entrar eficazmente na sua vida e te limpar. Se você tiver algumas dúvidas, mas forem sinceras, Deus promete te guiar perfeitamente na verdade dele. Se você se sentir abatido, a Bíblia diz que você pode aproximar do trono da graça para achar a misericórdia no tempo oportuno. Então não há porquê uma pessoa dizer: eu estou abandonando a fé cristã porque não estou bem. Porque tudo que diz respeito à vida e à piedade e a nossa caminhada neste mundo, o Senhor já incluiu dentro deste projeto salvador em Cristo Jesus. Então a apostasia começa quando? Quando é que uma pessoa, depois de estar no Evangelho, de estar na igreja, vai correr o risco de abandonar a fé? O escritor diz que a apostasia começa quando um membro começa a se afastar do convívio e da comunhão dos demais irmãos, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Esse afastamento, por sua vez, abre caminho para outros pecados graves, deliberados, que podem conduzir à perdição eterna. O escritor diz que devemos levar em conta a proximidade daquele dia. O que ele quer dizer com essa expressão? Quanto mais vedes que se aproxima aquele dia, que se vai aproximando aquele dia. O que ele quer dizer com a expressão aquele dia? Os cristãos sabiam. No primeiro século, todo cristão sabia quando um apóstolo dizia: aquele dia, o dia se aproxima, o dia vai clarear. Eles sabiam que o apóstolo que pregava essa expressão estava falando da vinda do Senhor Jesus Cristo. Este é o dia em que ele se manifestará de volta ao seu povo. O escritor aos Hebreus diz que, havendo Cristo morrido, expiado o pecado dos homens, a Bíblia diz que ele voltará a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então este é o dia, aquele dia. Por conta daquele dia que se aproxima, a Bíblia diz que você deve esforçar um pouco mais na sua vida cristã. Você deve ser mais perseverante, mais presente na igreja. Você deve estar mais perto dos seus irmãos. Você deve construir a sua caminhada junto com o povo de Deus e não se afastar do rebanho, porque este é o rebanho, o aprisco do Senhor. É aqui que você é aquecido, fortalecido e animado na fé. Você não vai ser animado na fé na roda dos escarnecedores. Você não vai ser melhorado e aperfeiçoado em Deus continuamente diante de um televisor, vendo os programas das redes desastradas de televisão que existe por aí. Você não vai melhorar a sua espiritualidade em outro lugar, senão na casa do Senhor. Por isso ele diz: vede que aquele dia vai se aproximando. Não afaste, não abandone, não fique longe. A intenção de insistir, uma pessoa que às vezes insiste em afastar da igreja, em afastar da comunhão da igreja, essa pessoa que insiste no pecado, ela começa a indicar sutilmente
que não está apenas rejeitando a igreja, que não está apenas rejeitando ouvir a palavra de Deus. Lá no fundo, ela começa a rejeitar a Cristo, que parece ser um absurdo, mas quando isso está aqui na Bíblia como advertência, significa que há riscos de alguém ser tentado a isso. Então, essa rejeição a Cristo é também um desprezo ao Espírito Santo. E se este caminho de desprezo, de abandono e afastamento for progredindo, o risco é que uma pessoa que está dentro da graça, está dentro de um plano glorioso de Deus de salvação, possa ficar tão diferente, tão distante, a ponto de poder também ser removido da esfera da graça. A lei de Moisés apontava o caminho do perdão. A lei não era implacável a ponto de não oferecer oportunidade de perdão. Não, ao contrário. A lei falava muito do perdão. O perdão para o comportamento pecaminoso, não intencional. Não é aquela atitude de viver e de caminhar no pecado, mas era os tropeços que são comuns na vida do ser humano. Às vezes ele erra, mas ele erra e o coração dói, ele erra e sua alma fica doente, abatida. Por quê? Porque ele não foi criado para viver no erro, ele não foi gerado pelo Espírito Santo para andar no pecado. Então ele errou, mas o coração dele está doente e ele quer que Deus tenha misericórdia dele, e ele busca a presença de Deus. A lei dizia: se você errar, proveja de um sacrifício, procure o sacerdote, ofereça a sua oferta e o Senhor te perdoará. Isso é tão maravilhoso. Mas tem um detalhe: a lei tinha provisões para o pecado não intencional, mas não tinha nenhuma provisão para o pecado voluntário, escolhido, deliberado. A pessoa culpada do pecado voluntário, a Bíblia diz que devia morrer. Mas qualquer que pecar por vontade própria, seja ele israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor, e por isso morrerá, porque desprezou o mandamento do Senhor e por vontade própria deixou de obedecer a lei. Essa pessoa morrerá no seu pecado. Números 15, verso 30 e 31. O pecado mencionado em aos Hebreus 10, 26, do escritor que estamos falando, é um pecado voluntário. Eram pessoas que voluntariamente, com seus próprios pés, abandonavam a igreja e a Cristo. Diziam: eu não preciso de Cristo, eu não quero esta fé, eu rejeito esta fé. Pessoas que antes fizeram parte das bênçãos da graça do Espírito Santo, algumas delas estavam dizendo isso naqueles dias. Então, o escritor está escrevendo para aqueles que voluntariamente diziam não para Jesus, fruto de uma escolha então consciente de total rejeição ao Senhor. Então isto é chamado na Bíblia de apostasia, abandonar a fé original, abandonar a fé verdadeira. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Quando uma pessoa diz não para Jesus, ele não tem mais para onde ir. Se ele disser não para Jesus, ele pode tentar todos os meios, que não haverá mais nenhum meio para ele se aproximar de Deus. Jesus é o único caminho, Jesus é o único mediador, Jesus é a única provisão. Ele não é somente a única, mas é a provisão suficiente, é a provisão completa e total para todas as nossas fraquezas e pecados. Mas nós precisamos querê-lo, nós precisamos desejá-lo, nós precisamos pedir a Ele que fique conosco e nos dispor a buscar a face dele. Se a pessoa vira as costas e diz: eu não interesso por isso, vou continuar vivendo como eu estou, então para esta pessoa não resta mais nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Por que não podemos abandonar a Cristo? Porque já fomos santificados. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Assim como nós, os crentes lá do passado,
já haviam sido separados do pecado pelo sangue. O sangue dos sacrifícios, dos altares judaicos também separava o povo do pecado. Embora fosse ainda incompleto, mas já era uma forma de santificação. Porém, nós estamos vivendo debaixo do sangue da nova aliança. O sangue não mais de touros, bodes ou ovelhas, mas o sangue de Jesus Cristo. E este sangue, o sangue de Jesus Cristo, é eficaz, é perfeito, é completo na obra de santificar nossas vidas. Em Hebreus, esta expressão santificado tem um significado muito especial. Ela significa que as pessoas às quais o escritor está dirigindo, que ele diz que já foram santificados, eram pessoas que haviam sido limpas pelo sangue de Jesus Cristo e que já haviam entrado no lugar santíssimo da presença de Deus. Eram pessoas que já tinham ficado muito perto de Deus, tinham recebido algo já muito grande de Deus. Então, eles estavam desprezando um trabalho profundo de Deus, algo que Deus planejou desde a eternidade passada. Por que não podemos abandonar a Cristo? Porque nós já fomos iluminados. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Eles haviam sido iluminados com a luz do Evangelho da glória de Cristo. Como crentes espiritualmente iluminados, eles também tinham suportado grandes aflições, sendo perseguidos por sua fé em Cristo. Eles tinham passado grandes momentos de entrega, de rendição, porém agora começavam a desistir de uma fé tão grande, tão preciosa. No passado, eles tinham testemunhado da sua conversão, tinham falado do seu amor e de sua fé no Evangelho de Cristo, mas por alguma razão eles estão desprezando uma luz que brilhou muito forte para eles. Vocês sabem que é muito difícil falar sobre os critérios de Deus para julgar o homem, julgar a humanidade, mas é bem claro no Evangelho uma coisa, que um homem, uma mulher será julgada pela luz que ele recebeu. Quanto mais luz, quanto mais revelação, entendimento, maior é a responsabilidade. Jesus falou das cidades que ele tinha pregado e feito grandes milagres. E ele disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que foram feitos em ti, eles teriam convertido. Por isso haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no juízo do que para vocês. Jesus estava caminhando no meio daquele povo e muitos rejeitavam a Jesus Cristo. Então Jesus reporta a cidade perversa e imoral de Sodoma e Gomorra, que será julgada com menor rigor do que aqueles que viram a Cristo. Não tem nenhuma pessoa hoje na face da terra, no pleno século 21, com todos os meios de comunicação funcionando simultaneamente em todo o globo terrestre, não tem nenhuma pessoa mais do globo terrestre que pode dizer: eu não entendo, eu não conheço, eu nunca ouvi nada sobre Jesus. Esta luz tem chegado em todos os lugares, todos os recantos da terra. Pode ser que em alguns lugares tenha chegado uma luz ainda muito fraca, ou seja, pouca informação, mas tem algo da luz ali. Aliás, essa luz, independente dos meios de comunicação, a Bíblia diz que todo homem ao nascer já recebe algo dessa luz. A Bíblia diz que ele é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, por esta luz, os homens não podem dizer: eu não sabia, eu não encontrei o caminho, ninguém me indicou nenhuma pista. Deus tem dado muitas pistas para todos os homens. Logo que eles nascem, começam a compreender o que é existir. Deus começa a falar com eles. Deus começa a mostrar que a vida aqui neste mundo é efêmera, é passageira, e que há uma vida eterna, e que há um caminho, e que há uma escolha, e que há uma determinação do coração humano de escolher a verdade, de escolher o caminho da bondade, da misericórdia, o caminho de Cristo.
Jesus veio a este mundo e disse: eu sou o caminho. Porque não podemos de maneira nenhuma abandonar a Cristo, porque nós já demonstramos a nossa confiança em Cristo. Nós não podemos negar o que nós já confessamos. Nós não podemos voltar atrás naquilo que nós já abraçamos, naquilo que nós já confessamos. O escritor diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Você não apenas está crendo em Cristo para ser perdoado, livrado do inferno, mas você está crendo em Cristo para ser recompensado com avultado galardão naquele dia. Se os leitores aos Hebreus, lá do primeiro século, abandonassem a Cristo, eles perderiam todas as recompensas do Evangelho. Mas isso é válido para nós hoje também. Não podemos abandonar a Cristo, porque Ele tem planejado um futuro brilhante e glorioso para os seus filhos. É um pai que planejou o melhor para você. E você não tem direito de fazer uma escolha que hoje você acha que é a mais certa. Ele sabe qual é a melhor, porque Ele quer te levar ao fim último da sua existência, que é a glória de Deus. Você nasceu para viver a glória de Deus, para ser a glória de Deus, para entrar na glória de Deus e para manifestar a glória de Deus e participar dela por toda a eternidade. A graça de Deus não isenta o cristão de suas responsabilidades pessoais. Tudo aquilo que não pudermos fazer, a graça fará por nós e em nós. Mas não podemos atribuir a Deus aquilo que diz respeito às nossas responsabilidades pessoais como cristãos. Também na nova aliança existem responsabilidades. O escritor aos Hebreus está exatamente responsabilizando os irmãos de manterem firmes na fé, responsabilizando os irmãos de seguir em frente. Não podemos parar e muito menos retroceder. Segundo o escritor aos Hebreus, nós temos que manter firme a nossa confiança. Os cristãos hebreus daqueles dias corriam um sério perigo de perderem então todo o trabalho que já tinha sido prestado a Deus. Eles já haviam feito grandes sacrifícios em prol do Reino de Deus. Agora precisavam de paciência, precisavam de confiança. Para quê? Para alcançar a promessa, porque Jerusalém é logo ali. É logo ali. Calma. Está difícil, pastor. Tem hora que dá vontade de não ir mais na igreja, não abrir a Bíblia, não estar com os irmãos. Calma, tenha paciência e perseverança, porque nós já estamos muito perto de herdarmos a cidade celestial como morada eterna. Para que possamos alcançar o fim último da nossa fé, o Espírito Santo nos admoesta com as seguintes palavras: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Muitos irmãos estão fazendo a vontade de Deus. Muitos irmãos têm feito a vontade de Deus. E o que resta então? Paciência, para depois de haver desfeito a vontade, alcançar a promessa. A palavra-chave aqui em Hebreus é perseverança, é paciência, é fé. As palavras-chave, né? Essas palavras vão repetir em toda a epístola: perseverança, paciência e fé. Precisamos acalmar o nosso espírito na presença de Deus para cumprir essas ordens que o Espírito Santo aqui deixou. Hebreus 6,12: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quem herda as promessas do Reino de Deus? Quem exercita a sua paciência, quem acalma o seu espírito, quem espera em Deus. Estou cansado, estou decepcionado, meu coração está machucado. A Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nos versículos 37 ao 39, nós encontramos 3 princípios ou razões espirituais que podem estimular a nossa perseverança.
e a nossa paciência. Quer ouvi-los? Escute. Primeiro, a volta de Cristo é iminente. Jesus está às portas. Se você esperou até agora, só falta um pouquinho, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10:37. O escritor aos Hebreus está usando exatamente a promessa da volta de Cristo para animar os irmãos a perseverarem, a ficarem firmes. Segundo, o viver pela fé agrada a Deus, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Quando não houver nenhum sinal de luz, nenhum sinal de saída, você deve exercitar a sua fé. Põe a fé para funcionar. A fé genuína se apega nas promessas de Deus. A fé genuína apoia nas palavras que Deus tem dito na sua palavra revelada, escrita. Então o justo viverá da fé. Você conhece essa expressão que vem lá do livro de Abacuque, quando ele diz: ainda que não haja fruto na videira, não haja ovelha nos currais, e tudo falhar, e tudo faltar, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Primeiro incentivo, primeiro princípio espiritual que estimula a nossa fé: creia que Cristo está às portas. Segundo, lembre-se, o viver pela fé agrada a Deus. E terceiro, a conservação da alma depende da perseverança. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Tem pessoa que conserva tanta coisa neste mundo, né? Tem gente que conserva carros antigos, né? Coleciona coisas antiquíssimas, moedas, carros. São colecionadores de coisa antiga. E o principal papel do colecionador de coisas valiosas antigas é conservar. Conservar é uma coisa boa, mas é pena que o homem às vezes quer conservar objetos, coisas corruptíveis, e esquece de conservar a alma. A sua alma precisa de ser conservada. Não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nesta noite nós estamos aqui conservando a alma. A nossa alma, a fonte da nossa vida, das nossas emoções, do nosso intelecto, da nossa escolha, do nosso decidir, é a mais importante das coisas do ser humano, que diz respeito à sua personalidade, diz respeito àquilo que você é como ser humano, criado por Deus com uma identidade única. Conserva a tua alma. Acima de tudo, a sua alma é um ente espiritual que determina, que denota a sua personalidade, sua identidade, que é eterno, é eterna. Ela viverá para sempre. Conservar a alma é viver. Conservar a alma é ter a vida de Cristo habitando em nós. E para terminar, Cristo tornou possível o que na antiga aliança era apenas uma promessa. O cristão não deve acomodar, nem tampouco negligenciar as virtudes da nova aliança. Não devemos abusar do poder da graça. Devemos aproveitar que Deus é misericordioso, bondoso, e nos aproximar mais dele. Quanto mais perto dele, mais forte você vai ser contra o pecado, a tentação, o mau gênio. O temperamento descontrolado vai diminuir, vai acabar e vai até desaparecer, porque o Espírito Santo dominará a sua vida. Em vez de ficar desnorteado, sem rumo, sem norte, o crente deve demonstrar vigilância e perseverança em servir o Senhor, vindo para a igreja, tendo comunhão com os santos, lendo a sua palavra e renovando o seu espírito, sua alma na presença de Deus. Quando Jesus voltar, ele encontrará um povo especial, bem disposto, zeloso e de boas obras. Foi para isso que Jesus morreu, para fazer uma nova criação. Essa nova criação já existe, você é parte dela, você é membro dela. Jesus nos fez novo para si. Ele começou fazendo novo agora os homens. Depois ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, que vai ser o lar definitivo das novas criaturas. Então seguir a Jesus, perseverar na fé, é a fonte da nossa
vitória, do nosso triunfo, de tudo quanto realmente é digno para essa vida. Por isso, nesta noite, decline o seu coração, a sua vida e diz: Senhor, te seguirei. O grande propósito da vida sua hoje é seguir, e seguir de perto. Seguir Cristo de perto. Seguir Cristo de perto significa estar sempre na igreja, estar sempre com a Bíblia, estar sempre com o coração voltado para as coisas do reino de Deus. Vamos segui-lo, vamos caminhar com Ele. Feche seus olhos, curva a sua cabeça nesse instante. Entrega tudo ao Senhor, declina e diz: Senhor, estou animado, estou feliz, estou forte na Tua presença. Bendito seja o Teu nome, jamais abandonarei o Senhor. Jamais deixarei a luz da revelação que o Senhor me deu. Jamais abandonarei a minha confiança no Evangelho. Querido Deus, querido Pai Celestial, eu te adoro, eu te louvo, agradeço a Ti por todas as ovelhas deste rebanho que o Senhor tem comprado com Teu sangue, e que elas sejam, Senhor, cada dia mais confortadas e fortalecidas pela Tua presença e pela Tua palavra que vivifica e fortalece. Abençoe, Senhor, que todas as famílias da Tua igreja, Teu povo, sejam fortes, sejam felizes, sejam cheios do Espírito Santo, amando e servindo a Ti com todo o fervor da alma. Abençoe e guarde desde as crianças aos mais idosos, Pai Celestial, até que aquele dia se manifeste, até que o Senhor volte. Estaremos aqui, Senhor, te adorando e te glorificando. Nossa vida te pertence, o Senhor é nossa